Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Elivaldo, seja bem-vindo ao estúdio do Jornal do Piauí. É isso, Joelson. Boa tarde e boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa trabalhou ontem até tardíssimo da noite, esteve aqui desde muito cedo e acompanhando os desdobramentos desse caso da política que mais repercutiu. Eu tenho aqui também ao vivo conosco o Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde, diretor da Rádio Cidade Verde. Boa tarde, Fenelon Rocha. Boa tarde também para Yala Sena, do cidadeverde.com. Elivaldo Barbosa, hoje o MDB resolveu se discutir, né? Vamos discutir a declaração do governador Wellington Dias, a decisão do governador Wellington Dias, segundo o próprio governador, motivada por uma estratégia competitiva da base governista. É verdade, discutiu a mudança, em vez de Temístocles Filho para vice, Marcelo Castro para o Senado, com a Regina Souza, e sim, na vice-governadoria. Essa é a nova proposta governista para compor a chapa majoritária e ainda com a segurança de um chapão proporcional, ou seja, candidatos de todos os partidos governistas disputando mandatos na Assembleia Legislativa e na representação piauiense na Câmara Federal. Essa proposta, essa nova situação foi debatida hoje exaustivamente na sede do MDB, com parlamentares e dirigentes da executiva, mas nenhuma conclusão foi dada, Joelson, conforme nós mostramos aí na abertura do programa. Mas o governador Wellington Dias explicou por que ele estava propondo ao MDB que deixasse de indicar um vice, indicasse um candidato ao Senado e aceitasse a proposta de chapa com todos os partidos para as eleições proporcionais. Vamos ver o que disse o governador. Conforme eu tenho anunciado desde 2015, ainda em 2015, quando tratei com o MDB, o meu desejo de ter a colaboração do partido, participando do governo, nos ajudando nos encaminhamentos, nos projetos, na condução, na governabilidade, e disso eu só tenho gratidão. E eu dizia que em 2018, quando da organização da chapa majoritária, a chapa majoritária teria vaga para o MDB. Discutiríamos no momento adequado. Nas conversas que temos feito, duas coisas foram apresentadas pelo MDB. A primeira, a prioridade era garantir coligação na chapa de estadual e na chapa de federal. Segundo, na chapa majoritária, embora apresentasse dois nomes, o nome do deputado Marcelo Castro para o Senado, e que também apresentava o seu nome para vice, juntamente com o nome do deputado Temístocles Filho, de pronto já diziam que a prioridade era a vaga de vice. E também apresentavam como prioridade o nome do deputado Temístocles. No debate que fiz com o conjunto dos partidos, verificamos a necessidade de ter um nome muito competitivo, articulado, enfim, para a vaga do Senado, junto com o senador Ciro Nogueira. E, nesse sentido, todas as indicações, todas as sugestões apresentadas apontam o nome do deputado Marcelo Castro como aquele que apresenta as condições para, junto com o senador Ciro, tornar também essa chapa vitoriosa. É claro que temos outros nomes de muito boa qualidade também que foram apresentados, que também são competitivos, mas dentro do entendimento dos líderes, o nome do deputado Marcelo é o mais competitivo, enfim. Por essa razão, na reunião com o MDB, reunião em que tive antes uma conversa com o deputado Temístocles, assim como tive no dia anterior com o presidente do MDB, o deputado Marcelo Castro, ali pude ouvir novamente que a prioridade do partido é garantir a aliança na chapa proporcional para deputado federal, para deputado estadual. E, no entendimento que fiz com o meu partido e com os outros partidos, a apresentação para o Senado do nome do deputado Marcelo também contribuía, ajudava para que todos pudéssemos ter a garantia da aliança proporcional para estadual e para federal. Então,
ontem fiz esta apresentação, esta proposta. E, é claro, disse estar aberto ao diálogo. Fiz questão de reconhecer toda a minha gratidão pela bancada do MDB, todo o apoio dos deputados e deputadas, a importância de aprovações de importantes projetos na Assembleia Legislativa. Destaquei que o presidente da Assembleia Legislativa, em vários momentos, pessoalmente contribuiu, ajudou, se empenhou para que tivéssemos êxitos em importantes matérias. Também deixei muito claro, se a escolha tivesse sido de vice, seria o nome dele também. Da minha parte, não tinha, pelo contrário, não só não tinha nenhuma forma de eu poder vetar, como alguns andaram dizendo, pelo contrário, eu tenho a convicção que é um líder, presidente da Assembleia, é uma pessoa articulada, tem o respeito do seu partido, tem o respeito perante também o conjunto dos outros membros do nosso governo, enfim. Agora, nesse instante, o que é que temos que escolher? Qual é a melhor chapa que podemos apresentar? E, nesse sentido, a população, quando for para as eleições, vai escolher a votação para governador, a votação para o senador A, o senador B. No nosso caso, estarei apresentando na convenção o meu nome para candidatura a governador, tendo o senador Ciro Nogueira e o deputado Marcelo Castro, como apresentamos ao MDB, tendo a aprovação do MDB, como alternativa para que a gente possa não só vencer as eleições, mas, se Deus quiser, conduzir bem os destinos do nosso Estado entre 2019 até 2022. Agora eu quero destacar alguns pontos com vocês da fala do governador Wellington Dias. Ponto número 1. O governador Wellington Dias diz: agradeço a tudo que o Temístocles fez por mim, a tudo que os deputados do MDB fizeram por mim, mas quero uma chapa competitiva. Nessa avaliação, chapa competitiva, tendo Marcelo candidato ao Senado, é mais competitiva do que tendo Temístocles candidato a vice e Erivaldo Barbosa? Olha, se é mais ou menos competitiva, é um conceito até subjetivo. O certo é que havia uma preparação política, uma reivindicação política do MDB e que essa reivindicação foi frustrada em relação à chapa majoritária, já que a pretensão proporcional foi aceita, segundo a declaração do próprio governador Wellington Dias, nesse vídeo que nos enviou. Ou seja, a aliança proporcional está ok. Agora, quanto à chapa majoritária, é que ele fez uma troca, ou seja, tirou o deputado Temístocles Filho, que era o preferido do MDB para ocupar a vice-governadoria, e fez a opção por Marcelo Castro para ocupar a vaga de candidatura ao Senado Federal. Bom, essa foi uma preferência política do governador Wellington Dias, respaldada, diga-se de passagem, por setores do partido ao qual ele é filiado, no caso, o PT. Segundo ponto, o governador não falou quem é o candidato a vice. Disse que não é Temístocles. Para ele tem que ser Marcelo Castro ao Senado. Aí começou-se a falar do nome de Regina Souza como candidata a vice na chapa de Wellington Dias. Yala Sena, no CidadeVerde.com. O que é que a senadora Regina Souza pensa disso, Yala? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Fenelon, Elivaldo. Boa tarde a todos. Que alvoroço, né? O verdadeiro alvoroço, viu, Joelson? A gente que estava ontem no olho do furacão lá no Palácio de Karnak, acompanhando hoje, realmente tensionou aí a pré-campanha. Eu conversei agora há pouco com a senadora Regina Souza. Ela disse que vai aguardar, baixar a poeira, né? Usou essa expressão de que estava atordoada ainda, mas que ia aguardar o desenrolar dos acontecimentos para que ela possa se posicionar. Mas ela também coloca que qualquer decisão do governador, ela vai acatar qualquer decisão do governador. E aí eu coloco aqui por que a senadora regeu o questionamento hoje de todo mundo, porque assim, é um nome realmente colocado, isso todos que estão conversando, e qual é a chapa, essa chapa que está colocada, é a chapa governador.
governador, vice Regina, e a dobradinha Ciro e Marcelo. E aí, por que a senadora Regina Souza? A senadora Regina Souza é um nome de extrema confiança do governador Wellington Dias. Ela é apontada hoje como a sucessora política do governador. Eles que têm uma história juntos, né, desde o sindicato dos bancários. Ela continuaria para os petistas, ela continuaria aí com esse legado político do governador Wellington Dias, que era uma dos desafios do governador, saber quem vai ser o seu sucessor, quem será, né? Então, essa preocupação do governador é uma pessoa, Regina Souza também, quem acompanha, ela é uma pessoa que une o partido, né, mais do que o próprio governador Wellington Dias. Então, o PT está pesando tudo isso na avaliação, nas análises que a gente está colocando, porque a senadora é mulher, agregaria também o público feminino também, porque a chapa hoje que deixar a mulher de fora, com certeza ela vai ter problemas, com certeza. E aí, assim, ontem a senadora nos colocou que já estava pressionando por uma posição, porque, por exemplo, esse desempenho ela avaliava que a pesquisa Opinar está em 6º lugar, era justamente o reflexo dessa indefinição, né, que precisava colocar. Então, a chapa do sonho está sendo colocada aí, se vai ser viabilizada ou não. A senadora Regina suspendeu aí sua agenda hoje de manhã, né? Há uma informação que a gente não foi confirmado, que o governador teria uma reunião hoje à tarde com o Partido dos Trabalhadores, mas todo mundo está dando uma pausa, assim, está dando, não sei se é a orientação do governador, mas está evitando falar com a imprensa, os petistas. E nós estamos aguardando aí, Joelson. Bom, eu também tive a oportunidade de conversar com a senadora Regina Souza por telefone e ela evita declarações, não dá declarações, respeita muito esse momento, conhece, né, um momento como esse, como é um momento delicado, mas disse o seguinte: olha, não participei de nenhuma dessas reuniões que trataram vamos colocar aqui entre aspas, né, porque ela não disse, né, com essas palavras, da oferta de vagas ao Senado. Ou seja, é como se ela não tivesse por dentro das negociações, dos diálogos do governador com o MDB sobre a vaga que ela está pleiteando, né? Mas o fato é que então essa vaga ela esqueça, né? Porque pela própria declaração do governador Wellington Dias, ele cita textualmente como a preferência seria exatamente Ciro Nogueira, candidato a senador A, e senador B, Marcelo Castro. Então, Regina Souza está fora da chapa do governador Wellington Dias. Se vai ser vice ou não, aí é outra história que precisa ser definida, né? Agora eu pergunto a vocês outra questão. Olhando para os números do Opinar, o governador pode também pensar, nós divulgamos aqui ontem, da corrida para o Senado, o governador também pode avaliar isto. Olha, tem o Ciro Nogueira Filho, que está ali brigando para ser o segundo colocado no empate técnico, e o Wilson Martins pela oposição disparado na ponta. É verdade. Colocar um outro nome competitivo mexe nesse cenário? Aí é que eu pergunto para vocês. Eu começo com o Fenelon Rocha. Fenelon, mexe muito nesse cenário, Fenelon? Boa tarde. Mexe sim, Joelson. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde, Elivaldo e Alacena. Mexe porque o governador Wellington Dias sempre buscou uma chapa, e ele usa esse argumento para justificar a oferta da senatória para o MDB, sempre buscou uma chapa que tivesse 3, vamos dizer assim, nomes que atraíssem votos. Normalmente, o que a gente diz na política é que não se vota em vice, vota-se no titular. No caso de senador, seja uma vaga ou duas, vota-se também no candidato a senador, como não se vota no suplente. Então, ele estava buscando 3 nomes fortes, ele, no caso, para governador, e 2 para o Senado. E sempre foi dito que a chapa do sonho de Wellington Dias era ter no Senado Ciro e Ciro e Marcelo Castro. A gente tem que lembrar também, Joelson, que essa disputa toda em torno da vice, tanto por parte lá atrás do Progressistas, de Ciro Nogueira, como do MDB, de Temístocles Filhos, e do próprio PT, toda essa disputa em torno da vice está no fato de que quem for o vice de Wellington Dias, que chegue ao 4º mandato agora, ele tem grandes possibilidades de assumir o governo do Estado em 2022. Portanto, numa perspectiva de Wellington Dias reeleito e em 2022 pleitear, por exemplo, a volta ao Senado, esse vice
terá o controle do processo eleitoral. E isso é que estava norteando toda a disputa. Óbvio que o PT gostaria também de ter o controle desse processo sucessório em 2022 e por isso comprou essa briga. Bom, obrigado, Fenelon Rocha. Bom, Elivaldo Barbosa, você ouviu hoje o MDB após essa declaração, essa decisão do governador Wellington Dias. E o presidente do partido foi quem falou ali, num primeiro momento, em nome da sigla, Elivaldo. Uma explicação muito didática. Afirmou que recebeu uma contraproposta do governador Wellington Dias e essa contraproposta já começa a ser discutida de forma muito civilizada, mas ainda sem uma definição do PMDB. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. Se o meu partido, o MDB, me escolher como candidato a senador, é evidente que eu vou me sentir muito honrado em poder ter a chance de representar o Piauí no Senado Federal. E irei para a campanha com muita alegria, com muito entusiasmo, defendendo o nosso estado do Piauí, junto com o governador Wellington Dias, com o nosso presidente Lula, essa linha de pensamento, esse campo político, a qual eu me filiei já. Eu acho que durante toda a minha vida eu sempre fui desse campo político. Recentemente fui ministro da Saúde da presidenta Dilma, então essa é a nossa ala política, o nosso campo político, e eu jamais poderia me negar a um chamamento desse do meu partido, a oportunidade de poder servir ao meu estado, ao meu país, no cargo honroso de senador da República. O temista é um partidário do mais alto quilate, um membro do partido. O pai dele foi fundador do MDB, não foi oficialmente, porque naquela época estava cassado, mas desde os primeiros instantes que se filiou ao MDB, e o temista representa muito bem o nosso partido. E é evidente que todo mundo tem o direito de ter suas posições pessoais, mas o Temício é um PMDBista que vai sempre levar em consideração nas suas decisões o interesse geral do nosso partido. Tá aí, Elivaldo Barbosa. O deputado Marcelo Castro pode ser candidato ao Senado. Ele falou anteriormente a nós aqui que não, senhor, não seria candidato ao Senado, que o indicado era temista, quis aquele negócio todo. Agora, não, admite a possibilidade da disputa e diz que vai para a disputa se preciso for. E como fica a situação do deputado federal Marcelo Castro, Elivaldo? Sai da disputa para a Câmara Federal, mas o PMDB vai buscar essa vaga. Já tem um pré-candidato, o deputado Ismar Marques, mas não vai ficar aí, Joelson. Existe um plano do MDB com apoio aí de até mesmo da bancada do partido na Assembleia Legislativa. Que plano é esse? Já começa a ser discutida a possibilidade de o Marco Aurélio Sampaio, filho do deputado Temístocles Filho, para concorrer na vaga do deputado Marcelo Castro na chapa do MDB para a Câmara Federal. Bom, qual o desdobramento? O que isso significa dizer? É uma espécie de alento ou de tentar acomodar Temístocles Filho nessa nova situação política em que ele teve um plano frustrado, que é de ser indicado pelo MDB para ser vice na chapa do governador Wellington Dias. O filho, que já estava aí está se movimentando como um pré-candidato a deputado estadual, deslocaria esse projeto para a Câmara Federal. Mas é só discussão, é só possibilidade, nada de definição ainda.